Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é O Bom Pastor dá a vida pelas ovelhas. E o título da quarta-feira, Quem nele crê não é julgado. O versículo Gálatas 3:25. Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E que esse dia, amado Senhor, seja cheio da Tua presença, cheio da Tua palavra. Só Tu, Senhor, tem as palavras da vida eterna. Não há para onde irmos. Queremos estar em Ti. Queremos estar aos Teus pés, na Tua presença, ouvindo o Teu falar. Recebendo a Tua luz, recebendo cada vez mais das Tuas riquezas. Por isso, Senhor, nesse dia, concede-nos a Tua misericórdia e também a Tua graça, Senhor. É pela graça que podemos Te servir. É por Tua palavra, por Teu Espírito, que podemos ser instrumentos para realizar a Tua obra. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu chamamento. Antes éramos inimigos. Antes já estávamos julgados, destinados ao lago do fogo. Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor morreu por nós. E o Senhor, o Espírito, veio até nós, nos encontrou, lavou nossos pecados, tem cada dia nos fortalecido, nos animado, nos incentivado a prosseguir. Nós prosseguimos por causa do Teu amor, Senhor. Nós prosseguimos por causa da Tua palavra, pois o Senhor tem cuidado de cada um de nós, amorosamente, cheio de misericórdia, concedendo-nos a Tua graça como um rio fluindo. Obrigado, amado Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, colocamos-nos a Teus pés, para que sejamos úteis ao Senhor, para que também possamos agradar ao Senhor. Obrigado por tudo, amado Senhor, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, quem nele crê não é julgado. Então, esse trecho de João 3:17-19, que logo no começo do alimento diário nos é apresentado, diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então esse é o versículo 17. Mas aí você pode se perguntar, mas espera aí, em João 9:39 o Senhor diz, eu vim a este mundo para juízo. E aqui está dizendo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Então é uma contradição? Não, não é uma contradição. Por quê? Uma coisa, irmãos, é o objetivo do Senhor, outra coisa é o resultado da obra do Senhor. Quando ele diz assim, eu vim a este mundo para juízo, significa, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Isso, irmãos, é o resultado da vinda, da chegada do Senhor. Quando ele chega como a luz do mundo, como a luz da vida, automaticamente o juízo é estabelecido. E aí ele se torna um marco entre dois grupos. Aqueles que não viam e passam a ver porque creram no Senhor, e aqueles que até então viam porque estavam no aprisco. Como nós vamos ver, eu vou deixar esse ponto do aprisco para amanhã, mas eles estavam no aprisco de João 10, que se referia à lei. Então o Senhor veio para libertar as ovelhas do aprisco. Ele estava se referindo à lei. Então esses que estavam no aprisco, os judeus, eles eram para estar enxergando, esperando a chegada do bom pastor. Mas quando o bom pastor chegou, eles não creram. Então por isso diz, os que veem se tornam cegos. Então entende, quando o Senhor fala, eu vim a este mundo para juízo, quer dizer, o resultado da chegada do Senhor a esse mundo como Filho do homem, separou as pessoas nesses dois grupos. Os que creem e que veem, os que não creem, que viam e agora estão cegos. E se você perceber, o evangelho hoje, ele também divide as pessoas nesses dois grupos. Você tem as pessoas que não viam, que eram cegas, estavam destinadas ao juízo, como nós vamos ver aqui em João 3, mas que receberam o evangelho. E o evangelho, irmãos, é como a chegada do Senhor. O evangelho, para a pessoa que está ouvindo, é como a chegada de Jesus ao mundo.
no sentido, no seu ministério físico, no seu ministério terreno. Aquela pessoa está sendo apresentada ao Senhor Jesus. E aquela pessoa toma uma decisão, ela vai crer ou não. Lógico, eu estou separando a questão da escolha, da predestinação. Mas quando a pessoa ouve o evangelho, ela tem uma escolha à frente dela. Se ela escolhe crer, os olhos dela então passam a enxergar as coisas espirituais. Ela não via, ela passa a ver. Mas se ela escolhe, se ela é arrogante, se ela acha assim, não, que isso, negócio de Deus, isso é besteira, isso aí as pessoas não estão enxergando, isso aí é comércio, isso aí não sei o que, sabe? Muitas pessoas falam isso. Quer dizer, ela acha que ela está vendo, mas ela permanece cega. Então o evangelho, irmãos, ele também é um juízo para as pessoas hoje. Se você pregou o evangelho para alguém, a pessoa não aceitou o evangelho, ela no grande trono branco, ela não foi salva, e no grande trono branco, irmãos, esse dia em que você pregou o evangelho para ela, qualquer pessoa, enfim, que ela teve contato com o evangelho, esse dia foi um dia de juízo para ela. Agora, quando você vai para João 3 e o Senhor fala assim, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, esse é o objetivo. Então uma coisa é o resultado, o que aconteceu, separou em dois grupos, mas o objetivo do Senhor era salvar. É o que nós vemos Paulo falando para Timóteo, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o objetivo de Jesus, o objetivo do evangelho hoje é salvar as pessoas. É que todas as pessoas vejam o Senhor como a luz do mundo e passem a seguir o Senhor como a luz da vida. Então, vou continuar lendo, né? Li só João 3,17. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então vamos entender isso também. Por quê? Irmão, quer dizer então que se eu crer no Senhor eu não vou ser julgado? Então o que o Senhor está falando? Está se referindo à salvação eterna ou ao lago de fogo. Quando ele diz, aquele que não crê já está julgado, é que todos os homens após a queda estão debaixo do juízo de Deus. Em João 16, o Senhor disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o pecado, irmãos, ele coloca todos nós, todo ser humano, debaixo do juízo de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus foi infringida. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro, né? Por exemplo, você entra no seu carro, você vai a poucas quadras, poucos quarteirões, então você fala assim, quer saber, eu não vou por cinto de segurança não, vou andar só 5 quarteirões, vou andar sem cinto de segurança. O cinto de segurança faz parte da justiça, faz parte da lei. Quando você não coloca o cinto de segurança, você está infringindo a lei. No sentido espiritual, quando você comete um pecado, você está infringindo a lei de Deus, a justiça de Deus. Logo, você é colocado debaixo do juízo de Deus. Então, por exemplo, você anda lá, está andando, de repente um guarda te para. A hora que o guarda parou você, ele vê você sem cinto, ele fala o quê? Bom, agora você vai ser multado. A multa é porque você infringiu a lei, a justiça. Você está debaixo do juízo. Agora, a multa, o guarda vai dar para você ali e vai notificar, você está multado. Agora, essa multa vai chegar para você pagar daí talvez 2, 3 meses. Todo homem foi multado, porque todo homem pecou. Está debaixo do juízo de Deus e Deus já emitiu a multa. Quando vai ser o juízo? No grande trono branco. Então, todo aquele que estiver debaixo do juízo de Deus, no grande trono branco, vai ter que pagar a multa, lago do fogo. A perdição eterna, a segunda morte, é o que nós vemos em Apocalipse. Agora, lembre-se que em João 16 o Senhor falou, o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que justiça? Apenas o Senhor Jesus viveu nessa terra,
acima da justiça de Deus, porque ele nunca pecou, porque ele não tinha o pecado, ele veio em semelhança de carne do pecado. Então ele nunca cometeu pecado. Esse que nunca cometeu pecado estava justificado, mas isso no seu aspecto humano. Mas como Deus, irmãos, o que ele fez? Ele foi à cruz como homem, morreu por nossos pecados, e por ser ele o próprio Deus, a culpa foi jogada, toda a nossa culpa, aí eu falei ontem da expiação, foi jogada, todos os nossos pecados, todas as multas foram jogadas em cima de Cristo. E ele pagou o preço por nós. Quando ele diz, naquele momento na cruz, está consumado, aquela palavra em grego, tetelestai, ela era colocada em certidões de pagamento. Então, por exemplo, você devia a alguém, você vai lá e pagava a sua dívida. Aí, para que aquela pessoa reconhecia a dívida, ela colocava exatamente essa palavra, que queria dizer que estava tudo resolvido, estava tudo pago. Então, na tradução ficou, está consumado, mas a palavra, irmãos, é muito mais forte. Quando o Senhor proferiu essa palavra tetelestai, o que ele quis dizer é, está pago. Então o Senhor Jesus, ele foi julgado no nosso lugar, ele recebeu a punição no nosso lugar, ele pagou a nossa dívida, está tudo pago. Por isso, quando você crê, você recebe a obra do Senhor Jesus. E aí você entende esse versículo. Quem nele crê não é julgado. Por que não é julgado? Porque o Senhor foi julgado no lugar de todo aquele que crê. Já está pago. É o que o Evangelho nos traz, irmãos. Olha que riqueza. O que não crê já está julgado. Por que já está julgado? Porque ele tem que pagar a multa. Agora, lógico, você está falando de uma multa de trânsito, você está falando de 100, 200, 300 reais. Eu estou falando de uma multa impagável, irmãos. A multa que o ser humano vai pagar é com a sua própria vida na eternidade, no lago do fogo. Por isso nós precisamos levar o Evangelho às pessoas, para apresentar a elas que a sua dívida foi paga e que elas só precisam receber o Senhor para que elas recebam também a justificação, para que elas saiam do julgamento. Então todos os cristãos, eles vão ser julgados no tribunal de Cristo para saber se eles vão receber galardão ou disciplina, mas isso com relação ao reino milenar. Mas com relação à dívida eterna, o Senhor já pagou, por isso nós temos a salvação, irmãos. Então o versículo, o trecho de João 3 continua. O julgamento, vou começar a ler de novo, para não perder. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Entende? Por quê? Porque Cristo foi julgado no lugar de todos aqueles que creram, o Senhor Jesus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quer dizer, ele já está julgado, já emitiu a multa. Vai ter que pagar. E onde vai pagar? No grande trono branco, lá em Apocalipse, no final dos tempos. Vai ser julgado no lago de fogo, infelizmente. E qual que é o julgamento? O julgamento é este, versículo 19. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, está falando do Senhor Jesus no seu ministério terreno. Mas quando você prega o Evangelho, irmãos, é a mesma coisa. Você está apresentando a luz para as pessoas. A luz está chegando ao mundo daquela pessoa. E ela vai ter uma escolha. Se ela tem noção que as suas obras são más, e ela percebe que ela é pecadora, e ela percebe a grandeza do Evangelho, ela crê. Ela é compungida a crer. Mas se é uma pessoa arrogante, que acha que está sempre com a razão, que acha que é só os outros que estão cegos, que ela enxerga tudo, ela não vai crer, ela vai zombar do Evangelho. Você percebe, irmãos? Então, o resultado da chegada do Senhor é o mesmo resultado da chegada do Evangelho. Divide esse mundo em dois tipos de pessoas. As que não viam e agora enxergam
porque receberam a salvação, receberam o Senhor. E as que achavam que viam, que veem todas as coisas, mas na verdade estão cegos. E com relação agora a seguir o Senhor, a luz da vida, nós também precisamos tomar cuidado, irmãos, para não ser cegados por Satanás. Paulo, ele foi muito claro com os coríntios. Os coríntios, eles estavam duvidando do apostolado de Paulo. Você pode ver claramente isso em 2 Coríntios. E é nesse contexto de dúvida com respeito ao apóstolo que o apóstolo Paulo disse, olha, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Que é a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo na sua primeira epístola, quando ele estava em Éfeso. Ele disse, olha, admoesta certas pessoas a não ficarem ensinando coisas que não promovem a economia de Deus, o plano de Deus, o plano de salvação de Deus. Então ali ele até fala, essa admoestação que eu estou fazendo, esse pedido, ele vem de um coração puro, uma fé sem hipocrisia, uma consciência limpa, uma consciência boa. E era isso, irmãos, o que o apóstolo Paulo tinha quando ele falava a palavra profética às igrejas. Muitas vezes ele era duro, como aconteceu em 1 Coríntios, como em 1 Coríntios 5. Mas o intuito, irmãos, era levar os irmãos à salvação, era levar os irmãos ao reino, ao galardão. 1 Coríntios, você vê várias vezes a menção ao reino. Logo no começo, em cada capítulo você vê uma menção ao reino. Por que você vê essa menção? Porque o objetivo do apóstolo Paulo era consertar os erros dos irmãos em Corinto para que eles pudessem voltar a correr a pista, voltar a correr a corrida para chegar ao prêmio, ao galardão, como ele fala depois. Então hoje, irmãos, essa palavra chega para nós para nos admoestar, para nos corrigir, para nos incentivar, para nós corrermos a corrida na direção certa. Por isso, não seja enganado. Perceba o que a palavra tem feito. Creia e você vai perceber também o que a palavra vai fazer na sua vida. Eu vou finalizar aqui, página 62, segundo parágrafo. Pelos versículos acima, que é João 3, 17 a 19, vemos como é importante crer na palavra do Senhor, porque ela muda a nossa condição. Se cremos, somos transferidos da condição de julgados e condenados para um estado de salvação. Vê-se assim que o juízo de Deus visa eliminar toda indefinição. Eu vou pular para o quarto parágrafo. Quando a luz chega, nada fica obscuro. Jesus faz separação entre a luz e as trevas. Como já dissemos, ele separou quem anda pela árvore da vida de quem anda pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Primordial é definir a que árvore você está conectado. A verdade é que se queremos servir a Deus, não devemos ser governados pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, não podemos servir a Deus com base na lógica humana. Isso está certo, aquilo é errado. Permitamos ser governados pela palavra de Deus, permanecendo na árvore da vida. É isso, irmãos. Eu não vou entrar hoje, no segundo ponto da quarta-feira, começa a falar de João 10, capítulo 1, do aprisco, então eu não vou falar hoje, eu vou entrar amanhã, vou aproveitar para entrar amanhã e já explico tudo junto, assim a explicação não fica particionada. E aí amanhã eu entro nessa parte de João 10, amém? Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.